Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluias, glorificado seja o nome do nosso Deus. Para você que está entrando aí, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Saiba que Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma palavra para você. O Senhor Jesus quer falar com você. Ele quer falar no seu coração, meu irmão. Deus me mandou te entregar esta palavra neste dia. Deus diz para você que haverá justiça, que o Amã que te persegue, que o Amã que armou uma forca para você cair nela, é ele que vai cair nessa forca. É ele que vai ser enforcado no teu lugar. Se você tem procurado o bem-estar dos outros, se você tem procurado o bem-estar da sua família, das pessoas ao teu redor, se você tem colocado na brecha as pessoas ao teu redor e tem procurado o bem-estar do seu povo e tem mostrado a tua fidelidade diante de Deus, meu irmão, saiba que Deus, Ele é teu ajudador. Deus tem uma bênção para você. Deus sabe o que está acontecendo. Ele é Deus que vê o profundo escondido. Ele sabe daquilo que está profundo, daquilo que está no oculto. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que havia um homem que se chamava Mardoqueu, na cidade de Susã. Mardoqueu, ele era judeu. Mardoqueu criara Radassa, que era em Esther, a filha do seu tio. No livro de Esther, no capítulo 2, no versículo 21, Mardoqueu descobriu uma conspiração contra o rei, meus irmãos, dentro do palácio. Ele descobriu uma trama de retirar a vida. E revelou essa situação a Rainha Esther, e a Rainha Esther disse ao rei. Amém, meus irmãos? Mardoqueu foi odiado por Amã. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã e o exaltou e lhe pôs no trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. A Bíblia diz, meus irmãos, que todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim ordenara o rei a respeito dele. Mardoqueu, porém, não se inclinara, nem se prostrara. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgrides a ordem do rei? E sucedeu, pois, que dizendo ele isto, dia após dia, e não lhes dando ouvido, e fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se manteriam de pé. Ele lhes tinha declarado que era judeu, meus irmãos. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrara diante dele, ele encheu-se de furor, meus irmãos. E por vezes é isso que acontece, meus irmãos. Por vezes, por a gente não se drobar diante de um homem, de não se prostrar diante de alguém, por vezes, por a gente ser fiel a Deus, basta isso para o inimigo procurar coisas contra nós para nos acusar, para nos derrubar. Meus irmãos, Amã era um homem mau e orgulhoso, era um homem soberbo que não temia Deus. Ele era amigo do rei, ele trabalhava no palácio, ele era amigo do rei Assuero, ele servia o rei Assuero, e vendo ele que havia um homem judeu no palácio que chamava Mardoqueu, Amã ele sabia que Mardoqueu era judeu. Ele sabia que ele não se prostrava perante os homens, que ele era fiel a Deus. E foi por isso que ele procurou matar Mardoqueu. Meus irmãos, existem pessoas que são orgulhosos, que se acham Deus, que por terem posições altas, eles se acham que por eles terem um cargo superior, ou que seja numa empresa, ou que seja dentro da igreja, ou que seja
ou que seja na sociedade. Por vezes essas pessoas se deixam corromper. Essas pessoas colocam o orgulho no seu coração e a soberba. São pessoas que não temem a Deus e se acham que são melhores do que o outro e se acham que eles podem fazer tudo contra os outros, podem pisar no mais pequeninos. O problema é que eles não pensam que existe um Deus que vê tudo, que existe um Deus maior, que ele é o Deus que faz justiça aos oprimidos, que faz justiça aos injustiçados. Amã, ele armou uma forca para Mardoqueu e quis matar também todo o povo. Amã, mesmo diante dessa situação, Mardoqueu, desculpe meus irmãos, mesmo diante dessa situação, ele não se dobrou perante o homem e ele confiou em Deus. Ele acreditou que Deus é o Deus do livramento. Amém, meus irmãos? Por vezes, meus irmãos, é isso que acontece com um homem que agrada a Deus, um homem que é fiel e obediente a Deus. O inimigo das nossas almas, ele tem uma fúria tão grande contra os cristãos, contra aqueles que obedecem a Deus, contra aqueles que é fiel a Deus e que não se prostra perante o homem. Ele tem uma fúria tão grande com aquele que é obediente a Deus. E quando ele vê que alguém que obedece a Deus, que alguém que agrada a Deus, ele persegue essa pessoa, ele usa das suas artimanhas, ele procura causar dano na vida do cristão. A Bíblia nos dá vários exemplos de homens e mulheres que foram perseguidos pelas forças do mal, mas a Bíblia diz que Deus ele usa quem ele quer, mas o inimigo ele usa quem dá lugar a ele. E Deus diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. O diabo, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra o diabo, contra os principados. O diabo ele coloca ódio no coração das pessoas contra nós, mas Deus ele entrou com providência, meu irmão, minha amada irmã, e livrou o seu povo das mãos daquele homem mau. Nós podemos ver que Deus é o Deus que entra na história, que é o Deus do livramento. Quando nós clamamos, ele livra o seu povo das mãos do mais forte, das mãos daqueles que pensam que são mais fortes. Ele livra o justo da mão do ímpio. Deus me mostrou uma reunião com o seu nome, para você que entrou aí, pessoas reunindo com o seu nome, planejando contra você nas suas costas. Mas Deus, ele diz, mas pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque Deus vai fazer um rebuliço e espantar aqueles que se levantaram contra ti. Tome posse dessa palavra. O inimigo não vai prevalecer. Assim diz o Senhor para ti. O Amã fez uma reunião para destruir Mardoqueu e o povo judeu. Talvez estão fazendo uma reunião, estão fazendo uma panelinha por trás das tuas costas e você não sabe. E Deus, ele te traz uma alerta. Fica na vigilância, fica em oração, porque através da tua oração eu vou quebrar o arco, eu vou destruir toda a panela levantada contra ti. Só porque eles eram judeus, Amã, ele queria matar aquele povo. Então o inimigo, ele sabe que a gente é cristão. E por vezes ele utiliza pessoas maldosas, pessoas que dão lugar a ele para nos perseguir. Amém, meus irmãos? E quem é que colocou a fúria no coração desse homem? É o inimigo. A Bíblia diz que a ira não vem de Deus, o ódio não vem de Deus, porque o nosso Deus é o Deus de amor, e isso vem do inimigo. E por vezes, do nada, as pessoas se levantam contra nós, as pessoas ficam com ódio de nós, e isso é o inimigo que está por detrás. Quando isso acontece, é o inimigo. Porque Deus, ele é amor. Deus, ele disse, nós devemos amar uns aos outros, assim como ele nos amou. Quem coloca ódio e raiva no coração das pessoas contra nós é o inimigo, é o nosso adversário, assim como diz a Bíblia. A Bíblia diz que nós devemos orar e vigiar. Porque o nosso adversário, ele anda ao nosso redor, à procura de quem devorar, à procura de quem tragar. Ele ruge como um leão.
Meus irmãos, Amã era uma pessoa que era má. Era um homem que não temia Deus e era um homem que era orgulhoso e ele queria que todos se prostrassem diante dele. Ele se considerava como um Deus. Ei, Mardoqueu, Deus te diz, você que está sendo perseguido, sê fiel a Deus, não temas, que eu sou o Deus do livramento, eu entrarei nessa situação para te dar livramento. A forca que armaram contra você são os teus adversários que vão cair na forca. Deus vai levantar para quebrar o arco dos teus adversários e repreender o inimigo, repreender as forças das trevas que se levantaram contra você. Tome posse dessa palavra. Jesus manda-te dizer, aquieta e se você crê, você verá a glória de Deus. Existem momentos, meus irmãos, que parece ser o nosso fim. Existem certas situações que às vezes a gente entra onde o inimigo trama contra a vida do cristão e se a gente não ficar vigilante, e por vezes a gente não tem ninguém para nos ajudar, a gente não vê solução e a gente não vê ninguém para nos ajudar, a gente se encontra sozinho diante de uma situação. Mas Deus é Deus que quando tudo parece perdido, quando não tem ninguém para nos ajudar, e Deus é o Deus que se revela, Ele se revela para nos dar livramento, porque Deus ele conhece o coração do justo. A Bíblia diz que o justo clama e o Senhor responde, e o Senhor o livrará de toda a sua angústia. Aquele que armou uma forca para você, são eles que vão cair na forca, assim te diz o Senhor. Deus não deixará cumprir a vontade dos teus adversários, daqueles que querem ver o teu mal, porque Ele é o Deus da justiça. Não adianta o mal se levantar, porque eles não vão prevalecer, assim diz o Senhor. Não adianta eles te amaldiçoarem, porque não há maldição para o povo de Deus. Não adianta eles tramarem o laço. Não adianta armarem um laço para o escolhido de Deus. Não há maldição para aqueles que são escolhidos de Deus. Se eles estão incomodados com os teus brilhos, com o teu brilho, eles vão ter que sair. Os teus inimigos vão perecer. Eles vão perceber que com você não se deve brincar. Não se deve tocar. Deus vai mostrar para eles que você tem um Deus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Deus diz, não tenhas medo deles. Porque eu sou Deus do livramento. Eu sou Deus que eu me levanto. Eu me levanto para fazer fugir. Eu vou colocar espanto. Eu vou colocar espanto naqueles que andam te perseguir. Eu vou colocar espanto naqueles que armaram forca contra você. Porque eu sou Deus da justiça. Recebe essa palavra. Glorifica o nome do Senhor. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Meus irmãos, o inimigo se incomoda quando vê uma pessoa adorar a Deus, mas Deus ele vai mudar esse decreto. Tem virada da parte de Deus. A Bíblia vai dizer que houve virada nessa história, tem decreto de vitória nessa história, haverá justiça da parte de Deus dentro dessa história. A Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo 6, que naquela noite o rei não pôde dormir. Ele mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu é quem havia denunciado Bigta e Ateres, os dois eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei, que honra de distinções se deram a Mardoqueu por isso? Nada lhe foi conferido. Responderam servos do rei e o serviam. Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para lhe dizer que enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Meus irmãos,
A Bíblia diz aqui que a fúria desse homem era tão grande contra Mardoqueu que ele já tinha preparado uma forca para o enforcar. Mas Deus viu. Deus, ele diz para você, aquieta, porque eu sou Deus que eu vejo aquilo que está nas trevas. Preparar uma forca para você, mas quem vai cair na forca são aqueles que prepararam, porque eu conheço a tua obra, eu sou Deus que eu defendo o justo. Vai ter virada dentro dessa história. Assim como o rei Assuero exaltou a Mardoqueu, por ele ter salvo a sua vida da conspiração o rei Assuero, ele mandou chamar o Mardoqueu para o exaltar. Ele mandou trazer os trajes, as vestes reais, a coroa do rei, para vestir, para que Amã vestisse Mardoqueu e lhe colocasse em cima do cavalo e saísse com ele do meio da praça, para que todos os povos vissem um homem que salvou o rei, um homem que foi orado pelo rei. Então Deus, ele diz, ele conhece as tuas obras, que ele não deixará prevalecer o inimigo, que ele não te deixará nas mãos dos inimigos, ele não deixará o injusto fazer maldade, que ele é o Deus da justiça, que ele é o Deus que faz justiça, que ainda que o diabo anda tramando contra ti, o diabo não prevalecerá, porque quem manda no diabo é Deus. Deus, ele diz que ele tem uma bênção para ti, que ele tem uma exaltação dentro desta situação. A forca que armaram contra ti, os teus inimigos cairão dentro dela, porque Deus, ele conhece quem são aqueles que andam a armar forca contra você. Talvez ele usou alguém para armar uma forca contra você, mas são eles que vão cair dentro dessa forca. Deus vai destruir as obras do mal. Deus vai passar a espada no diabo, vai passar a espada em todos aqueles que se levantarem contra você. Deus vai fazer um rebuliço aí para fazer justiça. Fica tranquilo, fica em paz. Crê no Senhor Jesus, porque Ele é o Deus que defende o justo. Olha a forca sendo destruído agora em nome do Senhor Jesus, que toda inveja contra ti cai por terra em nome do Senhor Jesus. Deus vai movimentar as águas em teu favor. Ele não deixará essa situação ficar assim. Assim te diz o Senhor. Ele vai fazer um rebuliço para te livrar dessa situação. Deus vai te surpreender diante desta situação. Deus vai surpreender os teus inimigos, principalmente, que têm se levantado contra ti. Deus vai silenciar aqueles que querem teu mal. Assim manda-te dizer o Senhor para ti. Toma posse dessa palavra. Tá bem? Aquele que amou a forca, glórias a Deus, aleluias. Aquele que armou a forca contra você, eles estão enganados, os teus adversários, porque eles pensam que você está sozinho. Eles pensam que você não tem um Deus, que Deus não vai agir nessa situação. Mas Deus vai entrar com surpresa diante dessa situação e vai ter virada. Deus vai calar a boca dos invejosos, a boca dos fofoqueiros, daqueles que andam caluniando o teu nome, aqueles que andam fazendo intriga, aqueles que se levantaram com a mentira, porque é o Deus da verdade, e Ele nunca abandonará o justo, e Deus fará justiça dentro dessa situação. O teu adversário por um caminho ele veio, mas por 7 te fugirá, assim diz o Senhor. Grande vai ser o espanto dos seus adversários. Assim te diz o Senhor. Deus vai causar um espanto naqueles que armaram a forca contra você. Eles não vão prevalecer, assim te diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Você está clamando ao Senhor. Você clamou ao Senhor para que Ele apresse em te ajudar. Mas Deus, Ele disse, ficarão envergonhados e confundidos aqueles que se levantarem contra ti, aqueles que se irritarem contra ti. Glórias a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus venha falar no teu coração neste dia. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, se você crê nessa palavra, você verá a glória de Deus. Se você crê que Deus falou contigo através dessa palavra, glorifica o nome do Senhor. Deixa o seu joinha. Se inscreva aí no canal.
Ajuda a missionária a fazer a obra e a missionária estará orando pela vida de cada um que compartilhar esse vídeo. Que Deus os abençoe a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Deus abençoe e fiquem na paz. Eu me despeço na paz do Senhor Jesus.